Tá. Jaime, quer dar um Sim. início aí para nós? Vamos Tá, iniciar? vou abrir os trabalhos e Abre os passo para ti, trabalhos então. aí, por favor. Então tá. Não, muito boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Perfeitamente. sim. Muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos os participantes, os convidados, né? Ao nosso ao Coronel Max aí, nosso ilustre integrante, ao professor aí que aceitou o convite da Ana Verusca, a nossa amiga Ana Verusca, a Rosane, o Nilo. Não sei se tem mais alguém aí, mas me perdoem se eu isso não falei. Essa iniciativa do núcleo, em virtude dessas pandemias, né, a gente está começando a dar esse start nesta forma de apresentação, né? São as lives, reuniões no Zoom, né? E para a gente manter essa conexão, né? Divulgar esses assuntos históricos, como o próprio nome que a gente criou, eu e a Ana lá, uma sugestão acho que ficou boa, conversas e pesquisa, né? Para a gente trazer mais pessoas, assuntarmos mais coisas, né? E o tema, fantástico, né? Ainda mais nesse período, particularmente eu gosto muito desse período, né? E então era isso, todos muito bem-vindos, fico muito grato na pessoa do núcleo, tá? E Verusca, é contigo agora. Ok. Bom, então Tá na manobra. vamos apresentar, né, o nosso pesquisador de hoje, né, nossas conversas e pesquisas. Então, o professor Rafael Rodrigues da Silva é professor da licenciatura da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, é licenciado em música pela Universidade Federal Estadual de Londrina, UEL, mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutor em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rafael atua no campo da sociologia da educação musical, pesquisando as práticas e concepções de ensino de música no período da Primeira República e é coordenador do projeto de extensão Memórias do Ensino de Música em Bagé e região. Então, apresentando o professor Rafael, uma honra a gente tê-lo hoje aqui nas nossas conversas de pesquisas e passo a palavra, né, para que possa iniciar a sua apresentação. Ok. Obrigado, Ana Verusca. A honra é minha, principalmente por apresentar para o núcleo bastante seleto do núcleo de pesquisas históricas, um núcleo que me ajudou muito durante a pesquisa. Então, pode considerar que todo esse trabalho aqui, sem a ajuda do núcleo, seria outro trabalho completamente diferente, porque eu pude ter acesso ao grupo de discussão do WhatsApp por um de vocês durante um grande tempo e pedi muita ajuda, enchi muito o saco de vocês. Então, é uma dupla alegria. Primeiro, de poder apresentar o trabalho do qual vocês participaram. E, em segundo lugar, é muito bom para mim ouvir o que vocês acham sobre a pesquisa, porque eu já apresentei essa pesquisa muitas vezes para gente de Porto Alegre, para gente de São Paulo, para gente de outros lugares, mas eu tive ainda poucas oportunidades de apresentar para o pessoal de Bagé, que realmente conhece melhor essa história do que eu, inclusive. Então, gostaria que vocês se sentissem muito à vontade de interromper, dizer, olha, não é bem assim, enfim, vamos conversar mesmo, né? Acho que essa é um pouco a ideia, pelo menos como a Ana me passou. Então, agradeço o convite feito pela Ana, né? Mas um convite em nome do núcleo de pesquisa e por isso fico muito feliz. Bom, sem mais delongas, o tema aí que eu venho apresentar tem a ver com o período da Primeira República, foi a minha tese de doutorado, que eu terminei no ano passado. Uma tese que foi orientada pela professora Jusamara Souza, da Educação Musical lá da URGS. Apresentação, o que faz desse... Trancando. Olá. Rafael. Parou, Rafael? Oi. Ah, tá, ele está mexendo.
Ah, tá. Bom. Tá. Bom, uma pequena... Eu sei que estamos entre historiadores, mas uma pequena só para a gente se entender um pouquinho, né? Talvez algumas... eu vou ter que me referenciar aos períodos da história política do Brasil, então, só para a gente ter certeza que a gente está no mesmo pé, né? Então, o período ali, o pré-cabralino, que é o período do início da habitação da América, até 1500, com o descobrimento, a colônia, o Brasil colônia, que vai de 1500 até 1822, com a Declaração de Independência, Dom Pedro I, e da Declaração de Independência, em 1822, até 1889, a gente tem o Brasil Império, e aí que a gente entra no meu período, que eu vou falar, que eu só vou me ater a esse período da Primeira República, que começa em 1889 e termina em 1930. Uma coisa fundamental para a gente entender a Primeira República, e vocês me perdoem se eu estiver falando coisas básicas demais, mas eu também estou sabendo que a gente vai deixar esse vídeo disponível, então eu estou tocando pelo excesso. O período da Primeira República ele inicia um ano depois da abolição da escravatura. Isso faz toda a diferença para a gente entender o que está acontecendo aqui. E parece que não tem nada a ver com o conservatório, mas nós vamos ver que tem sua relação e espero conseguir demonstrar isso para vocês. Se não conseguir, é porque é uma falha minha, obviamente. Então, de 1889 a 1930 é o nosso período, e aí inicia a Era Vargas, que vai iniciar em 1930. O que chama a atenção para o início dessa conversa é o seguinte: a Primeira República inicia em 1889. Em 1889, o quadro dos conservatórios brasileiros é esse que vocês estão olhando aí. A gente termina o período imperial com apenas um conservatório no Brasil todo, que é o Conservatório Imperial do Rio de Janeiro, que foi fundado em 1841, ainda no início do período imperial, né? De 1822, que é a proclamação da independência, até 1889, a gente só teve um conservatório no Brasil todo. E esse conservatório do Rio de Janeiro foi fundado em 1841, e o próximo conservatório só vai aparecer em 50 anos depois disso. Então, esse é o quadro dos conservatórios no Brasil em 1889. Só temos um conservatório. E de 1889 até 1930, que é um período de 40 anos ali, um período bem menor do que o período imperial, a gente tem um boom de conservatórios no país. Começa a aparecer conservatório para todo canto em um país que é predominantemente rural. Entenda que o Brasil, nessa época, ele é rural. São poucos núcleos urbanos a gente tem no país. E se em 1889 a gente só tinha um conservatório, agora a gente tem 15 conservatórios funcionando no Brasil todo ao fim da Primeira República. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a Primeira República tem alguma coisa interessante do ponto de vista da formação musical. Alguma coisa aconteceu nessa sociedade que fez perceber a importância de ter instituições de ensino de música. Alguma coisa aconteceu aí que a gente consegue hoje olhar para essa questão e tentar encontrar explicações. A minha tese é uma tentativa de encontrar explicações para isso. Por que cresceu tanto esse número de conservatórios? O que tinha de tão interessante em conservatórios nesse período para aquela sociedade? Porque cada um desses conservatórios fundados demanda esforço de pessoas, demanda muita articulação política entre os prefeitos, até o presidente, demanda dinheiro, que é uma coisa muito complicada de conseguir no Brasil da Primeira República.
Então, esse mapa eu gostaria de analisar um pouco com vocês para a gente chegar no que é interessante a partir daqui. Primeiro, eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa que é comum nessa época, né? Os conservatórios do Brasil estão concentrados primordialmente no litoral, exceto de Minas. Se vocês olharem lá em cima, a gente tem o Pará e os demais estados aqui todos no litoral. O que esses espaços têm em comum? O que faz que esses espaços tenham criado conservatórios nesse período? O que eu entendo é que esses são espaços que estavam vivendo um período importante de urbanização naquela época e que estavam com ciclos econômicos muito importantes. Então, veja o Pará, lá que hoje é o Conservatório Carlos Gomes, ele está onde era o ciclo da borracha nesse período, né, a extração do látex. Salvador, que foi a primeira capital da colônia, né? A primeira capital do Brasil foi Salvador, um núcleo urbano bastante importante, também teve um conservatório fundado. Então, aqui do ladinho vocês conseguem ver. Então, Rio de Janeiro foi o primeiro em 1841, Belém, 1895, que é o ciclo da borracha, onde está acontecendo o ciclo da borracha. O Salvador, em 1897, é o terceiro conservatório brasileiro, dentro de um espaço urbano importante, que foi a capital do país. E o quarto conservatório do país foi em Bagé. Em 1904, a gente teve o quarto conservatório do país e o primeiro do estado. Esse conservatório funcionou de 1904 até 1906. E a gente só sabe disso graças ao grande professor Cláudio Lemizek e às pesquisas anteriores que ele já vinha apontar. Eu vou fazer um pouco da revisão disso também. Mas logo depois de Bagé, a gente vem para São Paulo, em 1906. São Paulo era o grande centro econômico dessa época, né, por causa do café. Porto Alegre, em 1908, capital de um estado importante como o Rio Grande do Sul, que era fundamental dentro do ciclo do Shark. Então, a partir de 1908, a gente tem uma série de fundação de conservatórios, todos no estado do Rio Grande do Sul. Então, veja bem, Porto Alegre, 1908, Pelotas, 1918, Itaqui, 1921, Bagé, novamente, Coimbra, né? Aí sim é um outro conservatório, 1921 novamente, Alegrete, 1921, Cachoeira, 1921, Montenegro, 21, Livramento, 22, Jaguarão, 22, Rio Grande, 22, São Leopoldo, em 22, e aí só o Conservatório Mineiro de Música em Minas Gerais, que é um ciclo importante também, porque são as minas, né? A extração de ouro que vinha acontecendo nessa época, que era fundamental para o desenvolvimento do país. Mas vamos chamar atenção um pouquinho para o Rio Grande do Sul. Olha que interessante como o Rio Grande do Sul concentrou a maior parte dos conservatórios do país. Esse cenário ele é ímpar. Não há no país, né, nesse período, qualquer coisa parecida com a quantidade de conservatório que a gente tinha no Rio Grande do Sul no período da Primeira República. Perceba que os conservatórios estão concentrados ou em volta da Lagoa dos Patos, né, que também é um setor comercial fundamental, e no espaço da fronteira, né, daqui nessa região da Campanha, que é um ciclo do Shark importante também. Itaqui é a única exceção, né, mas na época era uma cidade importante na produção de arroz. Enfim, mas o que a gente pode ver em comum de todas essas cidades do Brasil é que elas passavam por ciclos econômicos importantes. Então, não se trata apenas de amor pela música. Se trata de ter condições de bancar uma instituição como essa, de ter pessoas interessadas, com condições de comprar piano, com condições de comprar partitura, com condições de comprar uma série de coisas. Então, não é apenas uma questão de querer. Essa questão da ascensão dos conservatórios tem muito a ver com questões econômicas e sociais, que são justamente o objeto da pesquisa.
A minha pesquisa teve como objetivo compreender os processos socio-músico-pedagógicos que contribuíram para a criação e consolidação de conservatórios oficiais na cidade de Bagé, no período entre 1904 e 1927. Perceba que, ok, a gente tem muito conservatório no país nesse período, mas eu só pesquisei Bagé. Eu só dei conta do que aconteceu na cidade entre 1904, que é a fundação do primeiro conservatório do Estado, até 1927, que é o ano em que o INBA se municipaliza. Até então, ele era uma iniciativa privada. De 21 até 27, o INBA é uma iniciativa privada. Ok? Então, seguindo, como é que eu fiz isso? De onde saíram os resultados da pesquisa? Essa é uma pesquisa qualitativa, então ela não tem intenção de trazer números, não se concentra nas quantidades relacionadas a isso, mas quer descrever o processo, como que as coisas estão acontecendo nesse período. Então, para compreender como se cria e consolida conservatórios, eu vou descrever esse processo. E é uma pesquisa documental. Por que é uma pesquisa documental? Porque ela se apoia em documentos. E aí eu me apoio na definição de documento do Serra Bravo, que entende documento como toda e qualquer realização produzida pelo homem que se possa tomar como vestígio de sua ação e que nos pode revelar algo acerca das ideias, opiniões, formas de agir e viver daqueles que o produziram. Perceba que o que a gente pega no jornal, nem hoje, nem naquela época, o que está escrito no jornal não é a verdade nua e crua, né? Então, a minha pesquisa foi baseada em jornais. E foi baseado particularmente em um jornal, que era um dos maiores, que é o jornal O Dever, que vocês veem ao lado. O jornal O Dever, ele era um porta-voz do Partido Republicano rio-grandense e, portanto, era o jornal de oposição ao Partido Liberal, que esqueci agora o nome do jornal que era do Partido Liberal. Mas, enfim, vocês podem me ajudar aí. Mas esses dois jornais mostravam visões diferentes da realidade de Bagé e da realidade do mundo diariamente, né? Eu, como no Museu Dom Diogo, o acervo mais completo é o do Dever, eu escolhi o Dever para ter condições de acompanhar dia a dia o que estava acontecendo. Se eu optasse pelo outro jornal, ele estava em condições piores, digamos assim. Não está tão bem conservado. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as edições do Dever entre 1901 e 1907, peguei tudo aquilo que tinha a ver com música e ensino de música e, nisso, os conservatórios, né? Então, de 1901 até 1907, deu um total de 197 matérias. E de 1920 até 1927, que deu um total de 262 matérias. Professor Rafael, Oi. Só interrompendo a sua explanação, é que como tu está com o host, tem que admitir as pessoas que estão querendo, só clicar em participantes lá embaixo, aí tu vai ver ao lado as pessoas que estão pedindo para participar e tu admite. Consegue ver? Tá. Vou te atrapalhar a apresentação. Não, por favor. É que eu fiquei sem o host. Deixa eu sair daqui. Depois a gente corta. Eu admiti todo mundo. Faz a edição. Tudo bem. Mas eu acho que eu admiti todo mundo aqui. Tá. Se tiver mais algum tem problema. mais algum para baixo, eu acho. Isso aí, professor. Tem bastante gente. Oba, que bom. Não. Verusca, tu não quer ficar de anfitriã? Que aí, enquanto o professor... É que ele está apresentando aí. Eu não... Só o host pode apresentar. Fazer a apresentação. Tá. Então, vou tentar ficar mais ligado aqui. Vocês Tranquilo. Ou você me dá um toque aí, Verusca. Enfim. Que muito. Bom, bem-vindos aos demais que chegaram agora.
Bueno, então, o que eu fiz? Eu estou apresentando aqui como que foi feita a pesquisa, né? Então, vocês vejam, essa é a primeira página do jornal O Dever, e lá, logo abaixo do Dever, vocês conseguem ver órgão do Partido Republicano, né? Essa é a primeira página, o jornal O Dever, geralmente, nessa época, ele tinha 4 páginas, então essa é a primeira, onde tem as manchetes mais importantes, né? O jornal sempre seleciona dessa forma. A gente tem que ler inteiro para ver o que tem de informação sobre a música aqui, né? Esse é um período em que não tem manchetes explicando como o que tem na matéria. Lê a matéria para saber do que está falando, né? Então dá mais trabalho. Então, logo abaixo vocês veem Vocês estão vendo direitinho a apresentação? Sim. Uhum. Sim. Tá. Aqui vocês veem a segunda página do Jornal Dever, que é onde tem as matérias talvez um pouco menos importantes para os jornalistas. A terceira página é geralmente onde ficavam os anúncios, então anúncio de professor de música, anúncio de advogado, de qualquer coisa, ficavam aqui. E na quarta página, aí ficavam os anúncios geralmente de produtos, né? Essa emulsão de Scott, um remédio muito conhecido da época, né? Enfim, isso é tudo do acervo do Museu Dom Diogo de Souza. Então, você lê essas 4 páginas e aí você lê uma edição do jornal, só falta 364 para terminar um ano, né? Então, a gente viu, eu li de 1901 até 1907 e depois de 1921, aliás, 1920 até 1927. Então, tudo que eu apresentar aqui vem desses resultados. O que eu fiz com essas matérias que eu busquei? Eu coloquei num arquivo, colocando a data, o ano específico em que a matéria foi publicada, que página foi publicada, que tipo, se era anúncio, se era uma notícia, qual era a manchete, e aí eu transcrevi o que estava escrito em cada uma das matérias e coloquei alguns comentários do lado para colocar como mais informações. Por que esse cuidado todo? Porque faz muita diferença, por exemplo, saber se a matéria foi feita na primeira página ou se foi colocado na terceira página. Primeira página é um sinal de destaque, mostra que o jornal realmente entende que aquela publicação é importante e representa os valores do jornal. Além desse trabalho relacionado às edições do jornal Dever, eu também me ocupei de analisar a revista Fênix, que era uma revista de diversidade, né? uma revista de curiosidades de Bagé, da época. Então, quais são os resultados que eu tenho para apresentar para vocês sobre isso, né? Novamente, o meu objetivo é compreender como que esses conservatórios, o primeiro conservatório de 1904 e o IMBA, se criam, quem são as forças sociais que criam esse conservatório e como ele se consolida, como ele se mantém. A minha abordagem é uma abordagem sociológica, então eu estou ocupado em entender quem são as pessoas que estão em volta. Não estou ouvindo nada. Como que elas fazem isso acontecer. Vamos falar primeiro do primeiro conservatório, então. O Conservatório de Música de Bagé O cara falando. é o primeiro conservatório do estado e é o 4º conservatório do país. Ele é um conservatório que foi fundado em 1904 e terminou em 1906. A gente não sabia que o conservatório durou até 1906, até a minha pesquisa. Isso foi o resultado da minha pesquisa. O que a gente sabia? A gente sabia que foi fundado em 1904. Por quê? Porque o Corte Real, que é esse autor aqui logo abaixo, já havia apontado que ele existia e o professor Lemizek já havia apontado também que já tínhamos um conservatório aí em Bagé em 1904.
Logo depois também Goldberg e Nogueira, dois outros autores, fizeram também alguns apontamentos sobre esse conservatório. O que a gente sabe também? Que esse conservatório funcionou na intendência municipal, o que é hoje a prefeitura, né? Lá onde é a prefeitura foi a sede do conservatório. E esse conservatório foi uma iniciativa do Henrique Calderón de la Barca. Até então a gente não tinha imagens do Calderón de la Barca, e agora a gente tem esse senhor aí com esse bigode bastante avantajado. Esse senhor é um espanhol que migrou para a América no início do século XX e teve uma curta passagem por Porto Alegre, depois pelo Uruguai. No Uruguai ele fundou um conservatório lá, e quando estourou uma guerra civil no Uruguai em 1904, ele fugiu para Bagé. E em Bagé ele conseguiu entrar em contato com o intendente e articular a fundação de um conservatório público na cidade. O que a gente já sabia também é que o público era predominantemente masculino, como vocês podem ver aqui. Essa é a lista dos 11 primeiros inscritos no conservatório, e aí vocês vão ver alguns sobrenomes bastante conhecidos. Já tem o Médici aí, né? Tem da família Notti também, né? Então já são pessoas, as pessoas que se inscreveram nesse primeiro conservatório. Então essa primeira lista de inscritos tem 11 pessoas e a maioria é de homens. Por que eu estou falando isso? Porque nessa época a ideia de estudar música era muito mais ligada à feminilidade, era muito mais ligada às mulheres, e a gente vai entender melhor isso depois. Mas, sobretudo, a prática musical ainda não era bem vista entre as classes mais ricas, justamente porque no período anterior, e lembrem-se que a gente está falando de 15 anos depois da abolição da escravatura, a prática da música era algo muito mais associado aos escravos. Então, as bandas de música que animavam as festas geralmente eram de escravos. Então, levou muito tempo para se dissociar essa imagem. E, claro, quando você tem uma realidade escravocrata, as pessoas não querem se ver confundidas com escravos, né? Então, para as classes mais nobres começarem a se voltar a práticas musicais, levou algum tempo ainda, e essas práticas musicais tiveram que ser cultivadas de uma forma específica para não ser confundidas com as práticas musicais dos escravos daquela época. Ok? Então, vocês viram a figura do Calderón de la Barca aqui. E o Calderón, ele dava aula com mais 3 professores. O José Regina, que infelizmente a gente não tem imagens deles, e é bom fazer uma palestra como essa, porque se alguém tiver foto do José Regina, ia ser muito bem-vinda, né? O José Regina foi um regente muito importante na cidade, dava para ver no noticiário, ele era comumente referenciado. Aqui, à esquerda de vocês estão vendo um senhor, um monte de pessoas aqui, com cada um com seu instrumento, e um senhor com uma flauta transversal na mão. Esse senhor com a flauta transversal aliás, esse é o José Regina. Quem a gente não tem foto é do Braulio Losada, desculpa. Então, aqui está o José Regina com a flauta na mão, e esse conjunto que vocês veem na foto era um grupo de pessoas que tocavam no cinema mudo em Bagé. Esse é um grupo conhecido por animar ou fazer as trilhas para o cinema mudo que acontecia em Bagé com frequência. Só uma interrupção, professor. Por favor. Tirar o microfone, ou seja, o som, porque fica interrompendo toda hora, a gente fica escutando ruído. Consegues? Ali no host. Nos participantes, unmute. Tá. Que aí fica só o teu microfone aberto. Tá, daí vocês me avisam se...
Que o ruído no fundo às vezes atrapalha um pouco. Claro. Pronto. Ok? Tudo bem? Bom, qualquer coisa vocês me digam, então, por favor. Obrigado, Ana. Então, esse, então, é o José Regina, que tocava, já era um músico conhecido na cidade, né? Já fazia o trabalho de trilha sonora no Cinema Mudo da cidade. E aqui ao lado direito, vocês vão ver sentado o Martim Borda e Pagola. Martim Borda e Pagola é um uruguai que tinha uma fazenda no Cerro das Cuentas, ali no Uruguai, aí perto de Bagé. E ele era um senhor rico, e ele foi mecenas do Agustín Barrios, que vocês veem ali com um chapéu branco. Agustín Barrios é um violonista fundamental para a literatura violonística mundial. Todo mundo conhece esse paraguaio chamado Agustín Barrios, e várias das composições dele. Eu tenho certeza que vocês também conhecem, se buscarem no YouTube, vão ver algumas peças que vocês já ouviram para violão solo. E o Martim Borda e Pagola, que foi professor do Conservatório de Bagé, ele foi mecenas do Agustín Barrios, ou seja, ele bancou o Agustín Barrios para só tocar, para só compor e tal, né? Mas o Martim Borda e Pagola deu aula de bandolim e violino aqui, apesar de ser violonista. Aqui já entram as questões sociais, né? Se você olhar para Argentina, Uruguai, Chile, são países que nessa época não tem preconceito algum com o violão, por exemplo. O violão é ensinado em alguns conservatórios, né? Mas no Brasil o violão é um instrumento tomado como maldito, como sinal de vadiagem, né? Isso tem muito a ver também com o período escravocrata, né? Tava relacionado ao tipo de prática musical que os negros faziam. Então, o Martim Borda e Pagola, mesmo sendo um exímio violonista e mesmo tendo tocado violão em todos os concertos que o conservatório promoveu, em momento nenhum ele deu aula de violão. Ele deu aula de bandolim e violino. A minha leitura, a partir da literatura da época e a partir da pesquisa, é que não era de bom tom oferecer um curso de violão dentro de um conservatório oficial, dentro daquele contexto. Então, isso tem muito a ver com o que era a noção de música da época. Aqui vocês veem o quadro de horários, como é que as pessoas iam para as aulas, né? Então, vocês veem que todas as aulas acontecem de segunda a sexta, das 4 às 5 e das 5 às 18. E os outros horários? Os outros horários a prefeitura estava funcionando, né? Eles abriam o espaço da prefeitura ao fim do expediente da prefeitura. Então, às 4 começavam as aulas. Eu imagino, vocês conseguem imaginar que ia ser bem difícil para uma prefeitura funcionar com gente estudando escala e estudando fazendo um monte de som, né? Então, foi uma forma de resolver isso. Então, o professor Barlosa dava aula de violino, flauta e oboé, o professor José Regina era responsável por isso, o Borda e Pagola, bandolim e violino, e o professor Caldeirão de la Barca dava aula de piano e canto, e de solfejo, que era na quarta e no sábado, ok? Então, é um pouco isso, essas eram as condições nas quais esse conservatório estava funcionando. E esse conservatório foi bastante celebrado pela imprensa. Quando ele foi fundado, o Dever cobriu ele com deu bastante espaço para ele. Só que com o tempo, essa cobertura do Dever foi caindo. Aqui vocês vão vendo o número de matérias que teve sobre o conservatório ao longo dos anos. Perceba que o conservatório nasce em 1904 e termina em 1906. A linha azul são as matérias que falam sobre o conservatório. O que o conservatório está fazendo, quais cursos está dando, quem é o diretor e tal, o que vai acontecer ali. E a linha vermelha é os concertos que o conservatório promovia. Então, o conservatório, para promover o conservatório e divulgar o que estava acontecendo no conservatório na cidade, fez uma série de concertos
para poder divulgar isso. Então, o jornal O Dever divulgou bastante os concertos, mas o número de matérias sobre o conservatório só foi caindo até simplesmente desaparecer. O jeito que o conservatório termina sem o Dever dar comentário nenhum sobre o porquê terminou ou a falta que vai fazer. E isso eu não sei explicar o porquê que isso aconteceu. E isso fica para outros pesquisadores que têm um interesse por esse assunto e talvez consigam buscar outros documentos. Eu não sei hoje explicar, mas isso é uma coisa que vale a pena a gente tentar entender por quê. Esses concertos que a gente está falando, os espetáculos com membros do conservatório, aconteceram sempre no Teatro 28 de Setembro, que é um bastante conhecido de nós que nos ocupamos da história de Bagé, né? O Teatro 28 de Setembro era uma iniciativa privada com vários acionistas, e essas são fotos do interior do Teatro 28 de Setembro, que pegou fogo, né? Uma década depois disso daqui, mais ou menos. Esse é o conservatório. Isso é o que a gente sabe, em geral, é o que a gente sabe sobre esse conservatório hoje. Ainda há várias perguntas sobre ele, mas o que a gente pode dizer sobre ele hoje são essas informações, e claro, a minha tese está disponível, quem quiser ver mais detalhes. Então, o conservatório inicia em 1904 e termina em 1906, por razões que a gente não sabe explicar muito bem. De 1906 até 1921, tem um período de 14 anos de diferença. Não é tanta coisa assim, né? Não é nem uma mudança de geração, digamos assim, né? Mas esse período de 14 anos é muito importante e muda muita coisa no cenário mundial, principalmente porque a gente tem uma guerra entre eles, né? Entre o Conservatório Municipal de Música de Bagé e o IMBA, a gente tem uma Primeira Guerra Mundial. Por que isso faz diferença? Qual a relação entre os conservatórios e a Guerra Mundial, por exemplo? Bom, vocês conhecem o contexto da Primeira Guerra Mundial. É um contexto onde envolve a primeira guerra em que envolveu todas as grandes potências do mundo. E isso mexeu significativamente com a sociedade daquela época, não só pelo número estrondoso de mortes, mas também porque a maior parte dos homens estavam no campo de batalha. Estando os homens no campo de batalha, as mulheres tiveram uma mudança significativa na forma como se via a feminilidade na época. Vocês veem aqui à esquerda um tipo de vestimenta que a gente chama que é correspondente à época vitoriana, né? Que se chama o tipo de vestimenta vitoriana, que é comumente chamado. Essa vestimenta ligada a cabelos longos, espartilho, roupas longas que não mostravam os tornozelos, que não mostravam no máximo o antebraço, né? e a mão, porque naquela época era visto como realmente algo bastante constrangedor mostrar essas outras partes do corpo. As mulheres, com a Primeira Guerra, tiveram que começar a ocupar os postos de trabalho. Então, abaixo vocês veem esse anúncio da Cruz Vermelha, chamando mulheres para trabalhar no fronte, cuidando dos soldados feridos, né, como enfermeiras e tal, né? E ali acima a gente vê mulheres construindo bombas, construindo balas de canhão, né? Toda essa mudança é fundamental, por quê? Porque mulheres que trabalhavam com máquinas pesadas, assim, ou que trabalhavam em ambientes perigosos, como essas dos hospitais, não podiam se dar ao luxo de ter cabelos longos. Cabelos longos prendiam nas máquinas e muitas mulheres morreram por causa disso. Também não podiam se dar ao luxo de ter roupas longas, as roupas precisavam ser mais leves, e isso levou a uma mudança muito significativa em toda a cultura dessa sociedade.
de todas as sociedades, né? Tanto na Europa, nos Estados Unidos, quanto essas mudanças também ressoaram no Brasil. Então, vocês conseguem ver aqui ao lado as mulheres dançando, mostrando o tornozelo, que era uma coisa realmente inimaginável 10 anos atrás. E ao lado aqui um modelito feito pela Coco Chanel, que é uma estilista que ficou bastante conhecida, justamente por fazer avançar a fronteira entre o que era vestimenta de mulher e o que era vestimenta de homens, digamos assim, masculinas e femininas, né? E ao lado vocês veem também o fenômeno musical da época, que é o jazz. O jazz se torna uma grande febre, principalmente pela influência dos norte-americanos, que se beneficiaram grandemente com a Primeira Guerra Mundial, e também fizeram, através de Hollywood, levar esse fenômeno musical para todo o planeta, de uma certa forma. A gente teve uma série de grupos de jazz em Bagé, já na década de 1920. O jornal O Dever noticia isso com muita frequência, e inclusive grandes nomes da regência de Bagé, como o maestro José Regina, por exemplo, que dava aula no conservatório, tiveram de forma bastante... dava para ver nas notícias que eles estavam muito contrariados de fazer isso, mas tiveram que fazer os seus grupos tocar jazz, que é o que eles chamavam de batucada dos pretos norte-americanos, né? Era uma música de preto, e essa música, não teve como, essa música foi acabar nos salões das grandes casas de Bagé, dos grandes proprietários de terra, das figuras mais nobres da cidade. O jazz entrou através dos músicos bagéenses que vinham tocando para animar as festas daquela época. Perceba que a gente não sabe como que as pessoas do Conservatório de Música de Bagé, como que as mulheres do Conservatório de Música de Bagé se vestiam, mas a gente tem uma boa ideia a partir dessa foto do Instituto Nacional de Música. Essa é uma foto de 1910, e não há razões para a gente achar que as alunas do Conservatório de Música de Bagé se vestiam de uma forma diferente dessa daqui, em 1904. O Conservatório de Música de Bagé teve o predomínio masculino na maior parte do tempo, mas com o tempo foi aparecendo cada vez mais mulheres dentro da lista de inscritos. Eu estou me alongando muito aí, Ana. Dou uma corrida. Bueno, e daí a gente entra justamente no Instituto Municipal de Belas Artes, que é de 1921 até 26, desculpa, está errado aqui, tá? 21, e eu vou falar dele até 1927, que é o período em que ele vai ser municipalizado. Mas nem sempre o nome do IMBA foi esse, tá? O IMBA se chamou, no início, o primeiro nome do IMBA foi Escola Musical de Bagé. Depois, com a municipalização, ele passou a ter o nome Conservatório Municipal de Música de Bagé. Exatamente o mesmo nome do Conservatório de 1904. Não está explicado. Vocês lembram que eu falei que o jornal simplesmente parou de falar daquele conservatório, e do nada, em 1927, aparece o mesmo nome, e o jornal não faz nenhuma referência a esse primeiro conservatório, que foi o primeiro conservatório do Rio Grande do Sul, né? Então, essa é mais uma razão para a gente, mais uma coisa que a gente precisa entender, que os documentos que eu levantei não ajudaram a explicar. Em 1937, aí o IMBA vai ter o nome de Instituto Municipal de Belas Artes, que é o que vai seguir, e em 64 ela tem o nome que tem hoje, que é Instituto Municipal de Belas Artes, professora Rita Jobim Vasconcelos. 1964 foi o ano da morte da professora Rita Jobim, e a professora Rita Jobim tem um papel fundamental no crescimento do IMBA e na municipalização do IMBA. A municipalização do IMBA
foi uma grande articulação entre a professora Rita Jobim e o prefeito da época, que agora me fugiu completamente o nome dele, mas é o Mangabeira. O Mangabeira foi o cara que fundou também a Praça dos Esportes, né, que trouxe, que deu apoio para as escolas, para o Auxiliadora, para o Espírito Santo, né, que são dessa época aqui. Então, nesse período do Mangabeira, houve uma série de melhorias, digamos assim, na cidade, e uma delas foi a municipalização do Conservatório de Bagé. E, em 64, a professora Rita Jobim ganha essa homenagem aí no nome do conservatório. O que a gente já sabia antes da minha pesquisa? Antes da minha pesquisa, o que a gente já sabia sobre o IMBA era que ele é fruto de uma política de interiorização da cultura artística, que foi comandada pelo Centro de Cultura Artística do Rio Grande do Sul, uma iniciativa do Guilherme Fontainha, que é esse senhor aqui de cabelo dividido, e do José Corsi, que é esse outro senhor aqui. O José Corsi é um húngaro, veio tocar no Brasil fazendo turnê e acabou ficando por Porto Alegre. O Guilherme Fontainha é mineiro, fez a especialização dele em piano, estudou na Alemanha e na França por um bom período e voltou para o Brasil já com essa ideia, com algumas ideias de articulação para interiorizar a música de concerto da época. Então, esses autores que eu estou citando aqui são as pessoas que já estavam trabalhando, já escreveram sobre isso e contaram essa história melhor do que eu posso contar. Só que as pesquisas sobre o IMBA, especificamente, isso a gente só tinha 3, né? Então, a da professora Huber, que hoje é professora do Instituto Federal de Porto Alegre, essa professora aqui que eu tenho uma certa dificuldade de falar o sobrenome dela, mas Herb Struth, que fez uma pesquisa sobre o IMBA também, e o meu colega Alessandro Bica, que também fez uma pesquisa sobre como que o Mangabeira, o prefeito da época, ajudou a construir o IMBA e outras iniciativas de educação da época. O que a gente começa a saber também a partir da minha pesquisa, né? A gente já sabia que havia que a maior parte do corpo discente, aliás, que o corpo discente do IMBA era completamente feminino. Isso era algo muito comum na época, né? Na época, estudar música, ir para o conservatório, adquirir um piano, ou algo que o valha, era ligado à feminilidade, a noção do feminino e papel das mulheres, né? A gente vai entender isso um pouquinho melhor. Mas o que a gente consegue ver aqui nesse gráfico é como que o jornal O Dever noticiou o IMBA. Vocês lembram lá do gráfico sobre como o Dever noticiou o Conservatório Municipal de Bagé? E aqui vocês veem um gráfico bastante diferente. Esse azul mais claro é um azul que mostra o total de notícias sobre o IMBA ao longo dos anos. Então, de 1921 até 27, ele teve uma tendência a crescer, apesar de um grande... aliás, diminuiu bastante ao longo do tempo, mas com a municipalização, e como a municipalização foi feita pelo prefeito do Partido Republicano, e como o jornal Dever é do Partido Republicano, em 27, com a municipalização, o Dever dá muito ibope para o IMBA, né? Se torna uma iniciativa pública e o Dever faz questão de ressaltar o quanto a importância do Partido Republicano para essa municipalização. O que eu quero chamar a atenção aqui, na verdade, é o seguinte: a seção Fatos e Notas, que vocês vão ver aqui nas legendas das cores, né? Tem a seção Fatos e Notas, a seção Vida Social e seções que não estavam numa seção específica do jornal, que eu chamo de título próprio. Tem a manchete própria deles, sem estar em uma seção do jornal. A seção Fatos e Notas noticiava de tudo, questões internacionais, questões da cidade e tal.
E a vida social era o equivalente ao que é hoje a coluna social. Então, quem acontece, né? Digamos que a festa aconteceu na casa de tal pessoa, vai ter uma missa em homenagem a tal pessoa. Então, a vida social era um campo que era ocupado para fazer esse tipo de coisa. E vocês veem que conforme vai passando o período, vai passando o tempo, o IMBA vai se tornando cada vez mais algo que é noticiado na coluna social do jornal, não mais no campo da educação ou no campo das políticas públicas. Ele foi muito noticiado como campo da educação, das políticas públicas, no início, quando Guilherme Fontainha e José Corsi vinham com frequência para divulgar o IMBA. Mas com o tempo, conforme os homens foram saindo do holofote, e todas as diretoras do IMBA foram mulheres até de 1921 até 1927, só haviam mulheres dentro do IMBA. Então, na prática, o Dever não sabia como noticiar uma instituição feita de mulheres. Não havia, e que eu tenha visto, pelo menos no noticiário, nenhuma outra instituição da cidade era feita só de mulheres. Então, dava para ver o jornal O Dever se perdendo, não sabia muito bem como noticiar isso. Para a época era algo bastante problemático. Então, com o tempo, o IMBA foi sendo cada vez mais noticiado no campo que hoje a gente chamaria de coluna social. Isso explica um pouco, né, essas mudanças que estavam acontecendo nessa época, porque o mundo estava em grande transformação, mas essa transformação sempre acontece de forma bastante lenta, né? Essa aqui é uma outra foto de 1929, se eu não me engano. A minha tese, então agora eu vou meio para o finalmente, mas mais explicando mesmo o que é a minha tese, o que eu tento defender a partir dos dados que eu encontrei, né? O que os dados me levam a entender. O que eu defendo é que o IMBA, nesse período entre 21 e 27, não hoje, né? Hoje é outra coisa, mas o IMBA era um espaço, sobretudo, de educação musical feminina. Ele era voltado para a formação de mulheres, e a gente vai entender por que disso e qual que é o sentido disso. E analisando essa situação toda, eu criei o conceito de divisão de gênero dos saberes musicais, que é o que eu vou explicar mais adiante para vocês. O que precisa ter em mente nesse período, aqui não está aparecendo, mas nessa bolinha, a palavra que tem que estar aqui no meio é família. Tá? Então, qual que é a lógica dessa educação musical feminina? Uma premissa que a gente tem que ter de todas as pesquisas históricas que a gente tem sobre o Brasil dessa época é que a família é um núcleo fundamental para se entender todos os aspectos sociais daquela época. Porque é através da família que você faz alianças econômicas entre uma família e outra. Não é à toa que os casamentos eram arranjados. Nessa época, em vez de você, sei lá, comprar ações de uma determinada empresa ou fazer um contrato de parceria entre você e uma determinada outra família, esses papéis não tinham valor naquela época. O que tinha valor era eu casar o meu filho com a tua filha. Isso era o jeito de fazer contratos da época. Né? Então, eu casava meu filho e a sua filha e estava claro que existe uma aliança entre aquela família. Então, essas alianças eram também alianças econômicas, mas também eram alianças políticas, porque essas famílias, conforme vão crescendo em termos de legitimidade, de reconhecimento, elas também influenciam bastante a política local. Elas conseguem, o nome delas começa a ter peso, né, dessa família específica. Através da família e dos casamentos, sobretudo, a gente tem a ampliação também das redes de influência, né, que tem a ver com essas alianças políticas. E tudo isso é fundamental para a ideia de ascensão social. Nessa época, era muito frequente, inclusive nos jornais, os relatos de pessoas que enriqueceram porque casaram bem.
Então, é comum, por exemplo, o caso de certos imigrantes que vieram para o Brasil e casaram com a filha de um grande charqueador de Pelotas. E daí essa história realmente aconteceu. Casou com um grande charqueador de Pelotas, com a filha de um grande charqueador de Pelotas. Essa filha morreu dali a alguns anos. Ele casou com uma outra filha de um outro cara importante. Então, a riqueza dele só foi acumulando e, em termos de, sei lá, 10, 15 anos, ele se tornou uma das pessoas mais ricas de Pelotas. E essa é uma história real que representa muitas situações semelhantes. Então, numa época em que a gente não tinha previdência social, por exemplo, né, aposentadoria, INSS, se você se machucasse, alguma coisa assim, todas as economias, todas as investidas para o futuro eram investidas em bons casamentos. Era fazendo bons casamentos que você conseguia planejar o seu futuro e fazer uma espécie de poupança, digamos assim. Professor Rafael, vou interromper. Por favor. Pode autorizar, por favor, tem uma participante que está aguardando. Ai, desculpa. Não foi nada. Tá. Obrigado, Veruso. Dito isso, é fundamental a gente entender que existia o que os pesquisadores chamam de mercado matrimonial daquela época. Então, o INBA tinha esse papel social de formar mulheres prendadas. O que é ser uma mulher prendada? Porque a prenda ela surge no início do século XX como uma oposição à noção de dote. Antigamente, as pessoas, quando casavam um homem com uma mulher, o pai da noiva deveria entregar um dote para o noivo, digamos assim, né? Então ele entregava, material para colheita, né? Instrumentos de colheita, doava uma casa, doava terreno. Isso vinha com o dote da filha, que era uma forma de eles começarem a vida juntos e terem alguma propriedade para começar essa vida conjunta. Mas também era um sinal de interesse, era uma forma do pai da noiva mostrar interesse por aquela aliança e mostrar que ele realmente queria fazer aquela aliança. Com o tempo, até o final do século XIX, início do século XX, a ideia de dote foi sendo cada vez mais criticada, porque cada vez mais a literatura romântica começa a aparecer e as pessoas começam a criticar os caçadores de dote, que eram pessoas que casavam só por interesse, só para ficar rico e tal. Com o tempo, a noção de dote vai desaparecendo dentro do cenário brasileiro e a noção de prenda social vai aumentando, vai crescendo. E a ideia de prenda é justamente uma ideia de feminilidade diferente. Na ideia de dote, a mulher simplesmente só servia para vir com o dote. Ela não tinha voz, né? Eu estou generalizando, né? Mas ela não fazia parte das articulações políticas da família, por exemplo, né? Ela era uma pessoa que ficava confinada em casa. Era uma pessoa alinhada à vida doméstica, né? E conforme a gente vai criando a noção de prenda, cria-se a ideia de que as mulheres também não servem apenas para cuidar da casa, mas elas precisam ajudar a ampliar o círculo social das pessoas. Então, quando o marido recebe visita, essa mulher precisa saber conversar com essa visita, precisa saber entreter essa visita, tem que oferecer algum presente, tem que tocar alguma música para ele, tem que mostrar alguma dança, recitar um poema. Todas essas habilidades sociais, que são uma forma de uma outra visão de como a mulher deve se portar dentro de uma família, vem com essa noção de prenda. Então, o INBA, dizer que o INBA é um espaço de formar mulheres prendadas, significa dizer que as habilidades musicais que vinham sendo construídas
no IMBA tinham esse papel de formar mulheres que tinham um repertório suficiente e habilidade suficiente para entreter visitas e para mostrar para um futuro marido que ela tinha talento suficiente para uma série de habilidades sociais que agora eram esperadas das mulheres. Então, isso aumentava a capacidade dela de conseguir bons casamentos. A gente está se aproximando já, deu 1 hora já, né? Então, Tá. o tempo passa. Então, eu acho bom. que Vou se puder concluir para a gente entrar para as perguntas, que eu acredito que o pessoal Ótimo. vai querer fazer alguns questionamentos sobre a pesquisa. Beleza, me empolguei aqui. Então, basicamente é isso. A tese indica que o IMBA era um espaço de formação de mulheres prendadas, ou seja, mulheres que tinham essas habilidades sociais específicas, mas também de mulheres distintas. O que isso significa? Que não eram mulheres confundíveis com mulheres escravas, por exemplo, com mulheres pretas, mulheres de classes sociais baixas. Então, ao se mostrar distintas e prendadas, a chance de ganhar um casamento melhor era muito maior. E é por isso que o repertório executado no IMBA foi predominantemente europeu, músicas de concerto europeia para piano solo, que marcava a diferença entre as bandas de escravos, né? Não era banda, era todo o repertório executado no IMBA de 1921 até 27 não tinha grupos, era só piano solo, tá? E a gente vê uma completa ausência de disciplinas relacionadas à criação musical. Então, se em vários outros lugares do mundo os conservatórios se ocupavam de ensinar composição, se ocupavam de ensinar harmonia, contraponto, que são matérias que ajudam a pessoa a se formar compositor, no IMBA e no Brasil em geral, a gente não tem essas disciplinas que ajudam as mulheres a comporem. Então, não incentivam esse tipo de criatividade, o que é também um sinal de ser uma prenda, né? Não é as prendas sociais, costurar, dançar, recitar poemas, não estavam ligados à criatividade, estavam ligados à ideia de reprodução, de conseguir reproduzir modelos específicos. Ok? Isso pode ser bem sintetizado nessa charge de 1921, que é o ano de fundação do IMBA, em que a gente vê aqui essa charge é uma charge humorística, né, que foi publicada na Revista da Semana, em que a gente vê a diferença entre o professor de música da mamãe, aqui você vê um professor de fraque segurando uma partitura e apontando o caminho para um piano, um professor que conhece as noções de civilidade da época, né, e mostra um sinal respeitoso de convite. E o professor de musicaster. Musicaster é uma palavra pouco comum no inglês, mas significa música de má qualidade, né? O professor de musicaster da sua filha, que daí você vê um homem preto segurando um tambor, sem suporte de partitura, e você vê aqui uma mulher ereta, sem sinal de submissão algum, né? Cabelos curtos, fumando, mostrando as pernas, né? Aqui. E no professor de música da mamã você vê uma vestimenta mais vitoriana, em que muito mais parecida com a vestimenta que foi apresentada dentro do Conservatório de Música de 1904. Então, nessa charge aqui, dá para a gente ver, isso aqui de uma certa forma mostra a diferença entre os dois conservatórios. O conservatório de 1904 e 1906 está mais relacionado ao professor de música da mamã, e o IMBA ele vai estar mais ligado a essa nova dimensão de música de Bagé, mas que o IMBA ainda era bastante conservador nesse sentido, mas que, com o tempo, as alunas foram se vestindo de forma cada vez mais próxima a essa outra cultura mais ligada à cultura hollywoodiana. Bueno, peço desculpas aí que a municipalização do IMBA foi um processo muito importante em 1927 e que a gente deve muito
ou praticamente muito mesmo, a Rita Jobim e ao intendente Mangabeira, que foi, de fato, uma articulação entre os dois, né? Novamente, eu reforço que eu entendo o IMBA como uma instituição de educação musical feminina na época, e que essa divisão de gênero do conhecimento musical, ou seja, o que é prática musical para mulheres e o que é prática musical para homens, que é uma coisa que tem até hoje, né? Vocês veem quando vê uma mulher tocando baixo, fala, nossa, uma mulher tocando baixo. Então, esse tipo de noção de que homens devem tocar uma coisa, mulheres devem tocar outra, ainda existem hoje, e naquela época era ainda mais forte. Então, o piano e a primazia da performance, sem disciplinas de composição, marcaram isso que a visão de feminilidade da época e marcaram o que era o ensino de música dentro do IMBA. Ok? Esses foram os trabalhos que eu usei como referência aqui para a apresentação de vocês. A tese está disponível na internet e vou ficar muito feliz de responder as questões e, enfim, conversarmos, né, sobre o que há aí de interessante dentro dessa pesquisa. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Nós aqui agradecemos aqui do Núcleo de Pesquisas, né, pela contribuição, participação, né, essa pesquisa maravilhosa que já dá muitas ideias para a gente de próximas pesquisas e continuidades. Mas eu gostaria de organizar o pessoal aí, quem quiser fazer perguntas, questionamentos, que a gente possa se organizar para fazer um por vez, para não ficar ruído. Quem quer perguntar alguma coisa, professor? Jaime. Professor Rafael, queria parabenizar muito. Pelo recorte ali do título, eu já tinha ficado curioso. E aí, a sua abordagem ali foi fantástica ali. Uma parte que não é bem uma pergunta, mas talvez eu pude observar ali aquela parte ali que o senhor fala do primeiro conservatório, né? Que os instrutores, professores eram 90%, dá para dizer, a maioria, homens, né? E depois observa-se que pós o advento da Primeira Guerra, né? Esses instrutores, vamos dizer, não são mais homens, né? São, na sua maioria, mulheres, né? E aí a gente pode observar o que aconteceu, né? Isso passou, como o senhor falou, a parte da questão de ser uma coisa, um currículo para as boas moças, né? Então, o que eu pensei nesse paralelo, né? Questão de 10 anos, talvez, não, 15 anos, né? Essa gangorra de diferenciação social que teve da arte, né? E eu achei isso aí me chamou bem a atenção. O que o advento, como a gente pode ver ali a questão da própria a situação da mulher, né? Com o advento da guerra, mas também recortando, funilando para a cidade aqui, né? Como que ficou? E ficou muito bem demonstrado ali. Legal. Acho que é uma coisa bastante interessante mesmo, porque dentro da educação musical, né, que é a minha área, poucos tinham falado sobre isso, né, sobre a influência desse tipo de coisa. Mas é uma coisa que quanto mais a gente vai lendo as notícias, né, eu li mais de 400 notícias aí sobre o conservatório, e quando você vai acompanhando, você vê que os homens vão caindo, vão deixando de aparecer tanto, né? Eles aparecem muito no início, na fundação das instituições, mas ao longo do tempo a gente vê que o IMBA só existe hoje por causa de mulheres, né? Foram mulheres que seguraram essa onda de 1921 até 27, que foi um período muito difícil, porque não tinha a verba garantida da prefeitura, né? Eles se mantinham mais com mensalidades. E vocês sabem, tenho certeza que vocês imaginam que não era tão fácil de manter um conservatório nessa época, né? E esse período de 21 a 27 foi fundamental para o IMBA se municipalizar, e ele só aconteceu por causa de mulheres que estavam na direção, mulheres que estavam dando aula e mulheres que estavam tendo aula, né? Todas as alunas eram mulheres ou jovens meninas, né?
também. E mais uma coisa, mais uma parte. Eu também achei a abordagem que para mim foi assim, abriu. Eu não tinha essa ideia. A questão de não compor era apenas, volto a dizer, talvez a palavra não seja certa, curricular, mas a questão de apresentar esse dote para a pessoa, né? Para ela. Ó, tu sabe tocar músicas, reproduzir músicas, né? Determinados instrumentos, mas não tinha essa condição de criar, se transformar num artista produtor de material. Isso aí foi revelador para a época, né? Como se diz, para te identificar mais o que era a época, né? Como que se pensava na época. Eu nunca imaginei que tivesse essa abordagem, né? Essa formação desse jeito no conservatório nesse período. É bastante interessante, né? E é uma coisa que hoje em dia, até hoje, a gente pensa isso como é comum que se pense a prática de composição como uma coisa mais masculina, né? Quando a gente cita os grandes compositores, Bach, Beethoven, Mozart, né? São sempre homens. Mas no repertório do Imba só havia uma mulher, que era uma francesa que ficou muito, muito conhecida nessa época compondo música solo para piano. De 21 até 27, o Imba tocou centenas de músicas, e só uma compositora apareceu ali. Então, de uma certa forma, o currículo, eu acho que eu concordo contigo em usar a palavra currículo nesse contexto, o currículo, de uma certa forma, desincentivava mulheres a compor. Claro que as mulheres podem compor, mesmo se o conservatório disser que não pode, tá? Continuam compondo. E a professora Wanda Deiro, que daí de Bagé, compõe, né? É uma baita compositora e tal, e estudou no Imba, então o Imba não prendeu ninguém, né? Mas, claro, quando a gente vê um curso que ele é feito de uma forma a desincentivar, digamos assim, práticas mais criativas, acho que isso fala muito da sociedade da época, né? E da noção de feminilidade que tinha na época. Obrigado bem apontado, já. Não, eu gostei muito do seu trabalho, muito desse. Até fiquei. Que pena que essa live ficou pequena, hein? Ficou pequena. Legal, mas acho que dá Mas muito pano bem para manga abordado. mesmo. Dá, sim. É um período, eu gosto muito desse período. Eu falei, quem me conhece sabe que eu gosto muito desse recorte aí da República ali, do início da República ali, até antes do período Vargas ali. É uma coisa que a gente pode se identificar muito. Muito da essência do Brasil tá ali. É verdade. A bela época. Bela época. Eu não queria falar essa palavra. É o meu período preferido também. A gente vê que muito da... E é um período que foi meio negligenciado, né? Principalmente a partir do Mário de Andrade e do Getúlio Vargas, que eles tentaram fazer parte da época, né? Não estou julgando eles, mas sim, eles tentaram criar uma ideia de que o Brasil começa em 1930, né? De que tudo que é desenvolvimento acontece ali naquele período. Mas o período da Primeira República, eu também concordo contigo, ele é fundamental. Né? Sem entender esse período aqui... Alguns colegas meus, a gente diz que a Revolução de 30, né, ela é um divisor de águas. Né? Ela é o reboot da República. Tentaram rebootar, fazer um reboot. Não, tudo isso que aconteceu, apaga, a República nasceu aqui. Aqui começou a República no Brasil. E aí tu identifica que muito a identidade do povo hoje do Brasil está muito ligada naquele período ali, daqueles 40 anos ali iniciais. Mas muito obrigado, eu posso dizer assim, fantástica a sua abordagem, seu recorte, sua pesquisa, muito bem elaborado, muito bem exposto, uma forma muito bem didática, se dá para se dizer, mas uma forma boa de ser observado, que isso é fundamental. Agradeço muito, Jair. Perusca, contigo. Bom, vamos lá. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Bom, eu tenho uma pergunta. Com relação à pesquisa sobre o Conservatório de 1904, teve bastante dificuldade de encontrar fontes a não ser o jornal Dever? Tinha alguma outra documentação? Muita dificuldade, porque a gente
O INBA, a gente encontra documentação sobre o INBA, principalmente no arquivo municipal. Né? É no arquivo que a gente vai encontrar tudo que é fora de jornal, né? Então, a lista de inscritos, né? Tudo isso. Mas, infelizmente, por alguma razão, não há nenhum registro do conservatório na prefeitura. Tô com 2 lives. Nenhum registro do conservatório nos arquivos relacionados à prefeitura no arquivo municipal. Porque eu não sei. Isso é uma questão que eu acho que vale a pena investigar mais adiante, porque, inclusive pelo orgulho da cidade, né? O primeiro conservatório do Estado. Esse conservatório de 1904 e 1906 é o primeiro do Estado e o quarto do Brasil. Ele mostra muita coisa de que Bagé é. E por alguma razão, esse conservatório foi sendo... Enfim, foi desaparecendo os arquivos, né? O jornal parou de comentar, não tem arquivo na prefeitura, então foi bastante difícil de encontrar esse conservatório de 1904. Eu contei toda a história dele a partir dos jornais só. O INBA eu consegui outros arquivos, né? Que tem no arquivo municipal, a gente tem os programas de concerto, né? Mostra as músicas que foram executadas em que dia, por que aluna, tem a lista das alunas. Então, é uma outra conversa. Mas esse conservatório, a gente ainda tem muito o que entender dele ainda. Eu acho Com certeza. Que fica para outros pesquisadores também. Com certeza. Mais alguém gostaria de perguntar? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês me ouvem? Sim. Sim, Nilo. Tá, eu ouço vocês bastante mal, mas tudo bem. Em primeiro lugar, eu queria te parabenizar, adorei todo esse recorte aqui até regional, né? Também adoro a República Velha, né? E acho que, inclusive, é o auge de Bagé, né? Mas eu queria retomar 3 pontos aqui, né? Claro que não surpreende em absoluto o Rio, São Paulo e Minas. Eu acho que muito mais pelo ciclo do ouro, porque é o triângulo brasileiro, não é o triângulo mineiro, mas é o triângulo brasileiro onde as coisas acontecem, junto com Salvador, que é o Rio do Rio, né? Porque o Rio passou a ser Rio depois que Brasília, ou seja, é a capital anterior. Então, eu digo que Salvador é o Rio do Rio, e que se mantém até esse período. Basta ver Rui Barbosa, Castro Alves, enfim, toda essa elite baiana que se perpetua mesmo no início da República. Belém também não me surpreende, que Belém e Manaus foram ilhas de prosperidade econômica e de importação de cultura, porque não havia uma cultura... Claro que existia um romantismo brasileiro, à la José de Alencar, mas é como a Patagônia. Se chegou europeiamente nessas 2 cidades enquanto elite, basta ver os teatros e até o filme Fitzcarraldo, e aí vem toda uma mão de obra do Nordeste, né? Quer dizer, isso é um pouco, então, quer dizer, era um lugar meio que sem uma cultura própria para o uso cotidiano, dentro de Belém e Manaus. Tá bom. Agora, uma coisa que me vem é o seguinte, e será que essa proximidade nossa com Uruguai e Argentina não influenciou muito também para que se tivesse tantos pontinhos no mapa de conservatórios aqui, né? Não só o Caldeirão de la Barca, como tu disseste, veio do Uruguai durante a guerra, né? Como, sei lá, tem o André Malraux, que é o ministro do De Gaulle, ele dizia que Buenos Aires era a capital do império que nunca existiu. Eu acho genial essa definição, porque tem essa coisa argentina, que ele parece uma Roma, e eu acho que essa influência vai indo para aqui, ou seja, esse império que nunca existiu meio que acaba na BR-290, né? E foi, sem dúvida nenhuma, um grande período econômico muito forte, onde praticamente a Argentina, quando eu falo Argentina, eu falo Rio da Prata e Uruguai, era uma espécie de Emirados Árabes, né? Ou seja, na França, por exemplo, se diria rico como um argentino. Estou pensando na vie parisienne, sabe? Então, era essa coisa. Então, a minha pergunta, são 2 perguntas que eu tenho. A primeira é se essa questão da proximidade, não só do primeiro conservatório como o segundo, não teriam influenciado. Eu volto a dizer que quando eu era pequeno e não sou tão velho, o asfalto era Bagé Montevidéu, sabe? Bagé foi o Médici que inaugura, então ir para Bagé, para Porto Alegre, era uma epopeia, até por Lavras, Caçapava, era uma coisa assim, quase como ir. Bom, então a minha primeira pergunta é influência uruguaia. A segunda pergunta, né, que é uma colocação, né,
Certamente, olhando ali até os nomes dos sobrenomes das famílias do primeiro conservatório, né, não haviam famílias patrícias, né? Inclusive médico, porque a família chique, digamos assim, era a família Garrastazu, né? Eram famílias italianas, aí me lembra bem na época, bem Érico Veríssimo chegando, quer dizer, as tradicionais não estavam. E será que isso não foi, em grande parte, não porque as mulheres não tocavam, mas sim tocavam nas suas casas? E, de repente, aquilo... Eu me lembro assim, o Barão de Itararé, diga com quem andas que eu direi se vou contigo, né? Então, de repente, aquele conservatório não era. Bagé é uma cidade, infelizmente, de castas, né? Até hoje, né? Então, talvez aquela casta não era adequada para a patricinha, porque não estava patriciado. Então, isso me veio. Porque até podemos, sem dúvida, a emancipação feminina vem com a guerra, sabido? Agora, aqui nós temos também um fenômeno muito interessante dessa emancipação feminina na própria Guerra do Paraguai. Houve mulheres que ficaram administrando instâncias nesse período, né? E eu não estou indo só para a Casa das Sete Mulheres, mas na Guerra do Paraguai foi muito mais forte e já é uma noção mais recente, Napoleão III, etc, etc, né? E a própria Na Terra, essa ideia da mulher faca na bota gaúcha, ela é anterior um pouco a isso, né? E acabo fazendo então essa segunda pergunta. Agora, seria que essa sociedade bagense valorizava tanto essa erudição? Será que o IMBA era uma maneira de subir na vida, ou seja, de conseguir um lugar num mercado de casamento? Ou justamente era porque estamos ainda no pré-guerra, quer dizer, no pós-guerra, mas aqui tu chega meio atrasado, ou era uma coisa que ficava bem na Belle Époque, a pessoa aprender a tocar piano, falar francês, usar uma tiara, porque eu me lembro de registros aqui em Bagé de pessoas com piano antes disso, e elas tinham que aprender com alguém, né? Literalmente, né? Sim. Bom, por último, desculpa falar tanta coisa, mas amei essa história de um bagense patrocinar o paraguaio, né? Achei genial isso, porque, na verdade, o Paraguai sempre fica meio longe desse caldo cultural rioplatense, do Império de Malraux, assim, né? Eu tô com um problema de som, eu vou chegar bem pertinho de ti para conseguir ouvir, tá? Mas vamos lá. Nilo, muito obrigado pela pergunta, por todas as questões. Na verdade, foi a pergunta, né? Eu acho que tem uma série de coisas que me fazem pensar também que eu não tinha pensado ainda. Primeira coisa, o Martim Borda de Pagola, eu posso ter apresentado mal ele. Ele é uruguaio. Ele veio, que é o mecenas, né? Que é o cara que bancou o Agustín Barrios. Ele tinha uma fazenda no Cerro de las Cuentas, aí perto, né? Isso é uma coisa. Só que todas essas coisas que você está me colocando, eu vou dizer, eu acho que é muito interessante, eu não explorei isso. Então, me faz pensar bastante no tipo de relação que tinha nessa época. Eu não falei para vocês, mas eu não sou bagiense, né? Eu fui morar em Bagé em 2016, quando eu fui trabalhar na Unipampa. Então, muito do que eu conheço de Bagé eu devo a vocês, né? Dentro do núcleo de pesquisa, quanto que eu pude conversar com vocês, das outras pessoas aí da cidade. Mas esse tipo de questão muito específica da cidade, eu ainda me sinto aprendendo, me sinto no início, assim, né? E essa influência do Prata ali, né, de todo mundo da Argentina, Uruguai e tal, isso é uma coisa que apareceu muito pouco entre os dados. E pode, não é porque não apareceu no jornal O Dever que não existia, né? Então é bem provável que houvesse essa influência. Vale a pena explorar. Mas algumas coisas agora me parecem que me desincentivam de pensar essa influência platina tão grande. Primeiro porque não tem compositores platinos sendo executados dentro do IMBA. Isso simbolicamente é uma forma que me parece uma forma simbólica de dizer que a cultura que aquela sociedade estava espelhando era muito mais a cultura francesa e italiana da época. Essa época do primeiro conservatório é a época em que, dentro do Teatro 28 de Setembro, o que se executa são áreas de óperas italianas. Praticamente só isso. Pouca coisa aparece dentro do repertório,
mesmo do repertório platino, que já começa a aparecer, do tango, né? De outras, das zarzuelas, né? Que era um tipo de ópera também de influência espanhola e que circulava muito dentro da região platina. Então, o repertório era basicamente de música italiana e de zarzuelas e de algumas coisas assim. Então, frequentavam um pouco, essas pessoas da região platina frequentavam um pouco. Não quer dizer que não tenha influência grande, né? Mas acho que nesse conservatório, a razão que o Calderón de la Barca apresenta para ir para Bagé é nada mais, nada menos do que estourou uma guerra civil no Uruguai, eu estou fugindo. Então, estoura uma guerra civil lá e ele pega o primeiro trem. Não sei por que ele veio cair em Bagé, essa é uma outra questão que talvez valeria a pena explorar melhor. Mas essa questão da Guerra do Paraguai, por exemplo, né, do como que as mulheres já vinham galgando posições importantes aí no contexto de Bagé, é algo que realmente merece mais atenção, e eu agradeço infinitamente por você ter apontado esse tipo de coisa, que é algo que eu vou começar a olhar com mais carinho. Justamente por entender porque a maior parte da literatura sobre a diferença cultural entre as mulheres vem de São Paulo, vem do Rio, né? A nossa literatura histórica, né? E eu acho que tem algumas questões específicas aí da região do Rio Grande do Sul que a gente precisa olhar com mais carinho, né? Então você me apontou uma coisa bem importante. E você colocou assim, perguntou, será que o IMBA tinha mais a ver com ascensão social ou como efeito dessa cultura da Belle Époque, né? Eu não vejo problema de dizer que são os dois, um pouco das duas coisas, né? A questão da ascensão social e do casamento, eu posso te garantir que isso é sério. E isso, conforme a gente vai acompanhando os jornais, isso é bastante evidente, esse caráter casamenteiro. E se vocês olharem a tese, vão ver uma série de matérias de jornal em que os jornalistas vão cobrir os recitais do IMBA e voltam não falando de música. Voltam falando de perfume das mulheres, voltam falando de como as mulheres eram bonitas, voltam falando de como era maravilhoso andar pela 7 de setembro com tanta mulher descendo, sabe? Então eu sei, pela cobertura e pelas palavras que eles escolhiam para falar do que é um recital do IMBA, eu posso dizer que esse campo do casamenteiro é seguro. Mas, de fato, claro que a influência da Belle Époque como grande matriz cultural, assim, né, com certeza tem alguma influência. Então, eu te agradeço muito, Nilo. Não sei, a gente pode... Eu agradeço. Depois que o pessoal perguntou, eu quero retomar só um pequeno assunto, mas deixa o pessoal falar aí. A Rosa quer fazer uma pergunta. Eu vou abrir para ela agora. Rosa. Oi? Sim. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Eu pergunto ao professor se essa pesquisa ele pretende dar continuidade ou já é um trabalho findo? Obrigado, Rosa. A ideia da continuidade. Na verdade, assim, eu estou orientando um trabalho de mestrado agora, né, do Luiz Borges, que é um servidor ali é o nosso Luiz. Da Unipampa, né? Isso, do arquivo municipal também. Ele está fazendo uma pesquisa de mestrado sobre o período logo depois do meu, que é de 27 até 37, agora ele está pesquisando. Eu fiz de 21 até 27, ele está fazendo o seguinte. E a ideia era ter começado esse ano, mas não deu, por causa do Covid, não foi possível, mas eu já tinha cadastrado um projeto de pesquisa dentro da Unipampa para que os alunos do curso de música me ajudassem indo para o Museu Dom Diogo e transcrevendo o resto das notícias. Que não foi, professor, não consegui. Aí eu lhe pergunto o seguinte, temos ainda figuras, professoras do IMBA, que talvez com essa falta de documentação que existe no arquivo, talvez essas pessoas pudessem dar um relato assim bastante precioso, hein?
E acho que é muito conveniente, já que existe essa pesquisa, fazer uma entrevista com essas professoras, antigas professoras já aposentadas, tem pessoas aí com mais de 90 anos, e muito interessante esse relato aí, viu? Uhum. Infelizmente, desse período de 21 até 27, a gente não tinha mais ninguém vivo, né? Infelizmente. O que eu consegui pegar foi a Wanda Deiro, que teve aula no IMBA no período logo depois, 1930, ali um pouquinho depois. A Neiva vai entrar, a Neiva Petri Martinez, né? Vai entrar no IMBA em 1950, então já é um período um pouco depois, mas eu tive, eu não sei se vocês conhecem, né? Eu tenho um projeto de extensão chamado Memórias do Ensino de Música em Bagé. Esse é um projeto de extensão que eu chamo professores bastante reconhecidos da cidade para fazer uma entrevista coletiva com eles, chamar pessoas de Bagé para perguntar para eles sobre o passado. E a gente fez uma entrevista com a professora Neiva Petri Martinez e fez uma com o falecido pianista, um senhor negro que morreu recentemente. Ivon Léo. Boa. Então a gente fez essa pesquisa com 2 professores. A ideia era que esse ano a gente chamasse mais uma pessoa para fazer. Então, essas entrevistas estão disponíveis no YouTube. São entrevistas de 2 horas de duração, né? Bastante longas. Então, esse período da década de 50, 60, 70, a gente tem uma boa documentação justamente pela conversa com essas pessoas. Eu consegui entrevistar a Wanda Deiro, né, e consegui entrevistar algumas outras pessoas mais numa época um pouquinho depois, mas infelizmente esse período de 21 a 27 e de 1904 a gente não tem pessoas vivas mais, né, infelizmente. Então, de uma certa forma, dando continuidade para a tua pergunta, se tem continuidade, são 2 frentes que eu venho atuando dentro da Unipampa hoje. Um é esse projeto chamado Memórias do Ensino de Música, que a gente chama os professores com mais história para vir e contar a sua história, né? Estando eles ligados ao IMBA ou não. E esse projeto de pesquisa que eu tinha, que a gente ia começar, que eu inclusive estava tentando convencer a Ana Verusca de participar, de voltar para o Museu Dom Diogo e voltar a contar essa história a partir de mais jornais, né? Eu pesquisei só o Dever e tem mais uns 2 ou 3 jornais naquela época, né? Então a ideia era transcrever o resto dos jornais e dar continuidade para essa pesquisa. Mas é claro que qualquer pesquisa se beneficiaria muito dos arquivos pessoais dos cidadãos bagenses. Porque ainda eu percebo, pelo menos, vocês são bagenses, me corrijam se eu estiver errado, mas eu percebo uma cultura pequena de doação dos acervos pessoais. Então, tem fotos simplesmente sensacionais da história do IMBA e da história de outras instituições que eu consegui com pessoas que estavam deixando a foto em casa, né? Ou que tinham registros de concertos do IMBA, registros de coisas assim que ficaram dentro dos acervos pessoais. Não vejo problema nenhum a pessoa ficar com acervo pessoal. Mas hoje em dia, que a gente pode digitalizar essas coisas, eu acho que ia ser muito legal, a gente ia se beneficiar muito se a gente tivesse uma campanha de digitalização dos acervos que estão nas casas das pessoas, né? Que isso ia ajudar muito a gente a contar a história da cidade, coisas que a gente não consegue acessar hoje em dia. Eu não sei se eu fugi demais da tua pergunta, mas é isso que eu tenho para dizer. Com certeza existe um patrimônio guardado aí pela mão das pessoas, com certeza existe. Muito interessante essa possibilidade de hoje de poder digitalizar. Quem não quer doar, né? Digitaliza, já fica compartilhado, fica muito legal. Uhum. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, agradeço mesmo. Acho que isso vai ajudar muito a gente, né? Porque assim, o Museu Dom Diogo é da década de 70, né? Olha quanta história aconteceu
e para a gente ter o primeiro arquivo público, o primeiro arquivo da cidade, né? Então, muito documento se perdeu e é compreensível, né? Mas acho que também é um pouco do nosso papel, nós dentro da Unipampa, vocês dentro do núcleo, de incentivar essas pessoas a fazerem esses arquivos ganharem corpo, né? Porque eu sei que grande parte da história que eu não consegui contar é fruto de pessoas que fizeram faxina em casa e jogaram documento simplesmente fundamental para contar essa história, né? Não é possível que não tenha documento sobre o Conservatório de Música de 1904, né? Houve. A questão é que jogaram fora, né? Alguém fez uma faxina, não sabia para que servia aqueles papéis e jogou fora. E eu acho que a cada dia a gente perde uma oportunidade de salvar alguns documentos de Bagé, que vão poder ajudar a gente a contar essas histórias, né? Eu vou dar mais uma contribuiçãozinha. Tu sabe que a casa da professora Rita Vasconcelos foi incendiada, né? E ali deve ter se perdido muita coisa também. Infelizmente. Como tem incêndio que acaba com a nossa história, né? O incêndio, o coronel, que incendiou aí mesmo Museu de um quartel aí. Isso, Aquele museu tinha tanta história sobre o ensino dos corneteiros. Artilharia. O 25 GAC, o quartel de artilharia, foi em 1995 que incendiou. O que se perdeu da história do ensino de corneteiro ali me dói o coração. O que se perdeu de tantas histórias das bandas ali, né? Isso eu só estou falando do meu lado, da música. Né? Imagina para lado da história militar do Bagé. Um troço... Sim, inclusive, queimou a fotografia de todos os ex-comandantes que tinham havido até então. Todo horrível, o quadro, né, dos comandantes que foi queimado, uniformes, espadas, e mais o próprio museu do quartel que foi incendiado junto. Pouca coisa se salvou. Infelizmente, né? E a gente está num período de muito incêndio, né? Queria aproveitar agora, já que estou falando, Rafael, fiquei impressionado, não sabia que tu só veio para Bagé em 2016, já tem esse acervo todo, meus parabéns. Realmente se demonstra muito interesse, muita dedicação ao teu trabalho, meus parabéns. Foi excelente a palestra. Também gostei muito da participação do Nilo. O Nilo sempre traz uns enfoques interessantes e novos, né? Que foi quase outra palestra também, né, Nilo? Nilo não para de falar, né? Então, eu queria cumprimentar o Jaime, porque agora eu vou para outra live que eu tenho aqui com a turma do Rota. Nós dois. Queria cumprimentar. Jaime, meus cumprimentos pela iniciativa, tu e da Verusca também, e espero que que o nosso clube continue fazendo esse tipo de... Até esse tipo de atividade, que até eu já estou ficando... já estou aprendendo a entrar. Foi uma dificuldade, porque eu sou um dinossauro informático, né? Mas já estou conseguindo alguma coisa. Então, meus cumprimentos a vocês. Muito obrigado por essa atividade, por essa palestra, e esperamos que outras venham no decorrer do ano. Muito obrigado. Obrigado, coronel. Pessoal, vamos encerrar então, Jaime. Então, vamos lá. Gostaria de agradecer o professor. Primeiramente, Verusca, grande iniciativa. Essa é a nossa ideia, a nossa diretoria aí, a gente... Logo, bem antes da diretoria se formar, eu e a Verusca, a gente já tinha falado dessas ideias. E a nossa ideia, como o Coronel Marques, o presidente que me antecedeu, era essa, disponibilizar, trazer esses assuntos, né? Trazer essas abordagens. E, professor, a ideia é essa, a gente mostrar para as pessoas, para que as pessoas podem até não valorizar, mas elas têm que ter um conhecimento do que elas têm documentos, informações que elas podem até não dar o devido valor, a importância no momento, mas para o resto das pessoas, para a sociedade, todo documento tem um grande valor. E eu quero finalizar. Muito obrigado. Mais uma vez, já tinha dito, o seu tema, o seu recorte, a sua pesquisa é fantástica. Olha, tem muito
a contribuir, né? Isso aí a gente vai, se o senhor permitir, a gente quer disponibilizar no nosso canal lá. Sim, né? Prazer poder compartilhar. Tá? E mais uma vez, muito obrigado. Foi um grande trabalho, uma grande iniciativa e parabéns ao senhor aí mais uma vez. Verusca também. E eu acho que era o que tínhamos, né? Agradeço a presença de todos, né? E vamos para os próximos conversas e pesquisa. Com certeza, uma boa noite. Agradeço também ao professor Rafael, maravilhosa pesquisa. E vamos estar auxiliando, né, o núcleo também, né, de acordo com as nossas possibilidades, também queremos compartilhar novas pesquisas, né? Então, uma boa noite a todos. Vou encerrar a reunião. Obrigado para todos, obrigado pela oportunidade. Desculpa, Rosa, não pude te agradecer a tua pergunta. E rafaelrodrigues@unipampa.edu.br, qualquer coisa, podemos seguir a conversa por lá. Um grande abraço, uma boa noite para todo mundo. Tá? Um abraço, boa noite. Boa noite.